Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Eu quero levar você a pensar comigo sobre um assunto que tem me incomodado muito e que você vai perceber ao longo aqui da explanação. Nós vamos ler daqui a pouquinho o livro do Apocalipse, capítulo 3. Tem aí a sua Bíblia aberta nesse capítulo. É o último livro da Bíblia. Ali, o nosso Jesus Cristo se revela de uma forma completa para o apóstolo João e dá a ele uma ordem para que ele escreva uma carta para cada uma das 7 igrejas localizadas ali na Ásia Menor. O total dessas igrejas, como eu já disse, é do número 7. E se você perceber, ao ler, há apenas duas, a quem Jesus só elogia. Ele não faz nenhuma repreensão. Mas há outras 5, às quais ele faz uma ou mais repreensões. Em determinado momento, ele diz: mas, entretanto, tenho, porém, contra ti. E lembrando que a igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas, ela só recebe repreensões, do início ao fim. Então, para essa reflexão de hoje, eu vou considerar apenas a igreja em Filadélfia. Eu convido você a fazer uma leitura bem calma, sem pressa, pensando nesses nossos dias, nesse contexto que nós estamos vivendo. Então, abra lá, Apocalipse 3, do versículo 7 em diante. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, preste atenção aí, eu disse que era para ler com calma, né? Você com a sua Bíblia aberta aí, verifique aí o versículo 7. Ele diz ali que aquilo que ele abre, ninguém fecha. Nem hoje, nem depois. Algumas traduções colocam no futuro. Ninguém fechará. No versículo 8, ele diz: pus uma porta aberta diante de ti e ninguém a pode fechar.
E ainda no versículo 10, ele diz: Eis que te guardarei na hora da provação, que virá sobre todo o mundo inteiro passa ou passará por essa provação. Aí você é que vai analisar. Eu quero chamar a atenção para essa palavra provação. Algumas traduções aparece tentação. Eis que te guardarei na hora da tentação. Mas a palavra que aparece ali no original grego é peirasmos. E essa palavra pode ser traduzida por provação ou por tentação. No mesmo versículo está também o verbo peirazou, cuja tradução pode ser provo, experimento, examino, tento. Se você perceber bem, ali nesse versículo, essa parte final, baseado no que Jesus já escreveu antes, no que Jesus mandou João escrever antes, tem que ser traduzida por experimentar alguma coisa. Veja bem, a tradução do verbo é aprovação, do substantivo é aprovação ou tentação, e do verbo é eu provo, experimento, examino. Então a igreja ali já tinha passado por uma provação firme, uma provação difícil, e ela foi fiel à palavra de Deus. Então Jesus agora, depois que ele comentou sobre essa provação que a igreja passou, ele agora então diz que virá uma provação sobre todo mundo, mas ele guardará a sua igreja, no caso ali é de Filadélfia. Então, fique com essa tradução: eis que te guardarei na hora da provação que virá sobre todo o mundo. Eu vi uma charge, e você também deve ter visto. Se não, você precisar e quiser, eu até posso mandar depois para você pelo zap. E nessa charge aparece o diabo desse lado e Jesus desse lado. E ele, de frente para Jesus, ele diz o seguinte: com o Covid-19, eu fechei as suas igrejas. Isso ele está assim, com um sorriso assim. E aí Jesus tranquilamente responde a ele: ao contrário, você não fechou as minhas igrejas. Ao contrário disso, eu abri uma igreja em cada casa. É para pensar nisso, sobre essa questão do fechamento de igrejas, essas coisas aí, essas ordens que nós temos recebido, como é que a gente se posiciona, como é que fica nisso daí, a igreja. Eu entendo que esse é um momento difícil de contaminação viral, letal em aproximadamente 20% dos casos, das pessoas contaminadas. A gente sabe disso aí, 80% das pessoas até que são ou foram contaminadas, o vírus não tem efeito algum, mas em 20% a coisa fica feia e chega a um ponto até de pessoas morrerem. Então é uma atitude sensata que não se façam aglomerações, inclusive em templos religiosos. Mas eu não concordo que nenhuma instituição secular humana diga para a Igreja de Jesus: feche as portas. Quem abrir, eu vou multar. Quem abrir e lá estiver, eu vou prender. Em um dos países da Europa, eu não lembrei agora qual é o país, qual é a cidade, mas nós encontramos ali o governador ou o prefeito dizendo que a partir do dia tal ele daria ordem para que as coisas começassem a ser abertas de uma forma gradativa e
as igrejas estariam autorizadas a abrirem uma vez só por semana. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Vamos às minhas considerações. O reino de Deus, seja na terra, seja no céu, está sob o domínio de Jesus. Aliás, tudo está debaixo do poder de Jesus. Ele declarou já, quando já estava praticamente sendo assunto aos céus, ele declarou: é-me dado todo o poder na terra e no céu. No que diz respeito ao plano de Deus, o que ele tem preparado para o seu povo, o que ele está preparando e que está por acontecer, sejam coisas materiais ou espirituais, Deus está no controle. Ele é que é a autoridade máxima sobre tudo e principalmente sobre a igreja dele. Também, quem determina o tempo, a duração de qualquer coisa é Deus. Se ele disser fecha, ninguém vai abrir. E se ele abrir, ninguém vai fechar. A igreja em Filadélfia, ele disse: eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Quero chamar a sua atenção para essa chamada exceção por conta do coronavírus. Não é por causa da questão da pandemia que a gente então está tomando esse cuidado, e aí os templos religiosos devem ser fechados e tal. Isso é muito perigoso. Aproveito até para abrir um parênteses aqui, mas uma das nossas irmãs, membro da nossa igreja, ela mandou um vídeo em que uma família estava reunida em sua própria casa, não lembro agora se eram 5 pessoas, realizando culto, como nós temos realizado. E aí me entrou um policial, mandou parar o culto, levou essas pessoas aí presas, porque ele entendeu que a ordem era que não podia ser realizado o culto. Ele entendeu errado. O decreto era que não podiam ser reunidas muitas pessoas aglomeradas, principalmente nos templos. Agora, ele entrar em uma casa, interromper um culto, isso não existe. Mas olha, é por conta dessa questão daí de exceções. Temos que ter cuidado, porque isso abre precedente para que, sob qualquer outro pretexto, se mande fechar as igrejas. O caminho é por aí. Segundo o que a Bíblia nos diz, nós devemos obedecer e orar pelas nossas autoridades. Mas a mesma Bíblia que nos diz isto, ela nos mostra servos de Deus desobedecendo autoridades em determinadas circunstâncias. No Velho Testamento, eu vou citar aqui 2 situações. Uma é Ananias, Misael e Azaria, amigos de Daniel. Há uma ordem para que se curve diante de um determinado Deus, a se tocar uma buzina. O interessante é que naquele momento não estava sendo proibido que se adorasse ao seu Deus, mas naquele instante em que tal instrumento fosse tocado, todo mundo tinha que se curvar diante de Deus daquele Deus, e eles disseram não. Foram levados à presença lá do rei,
E o rei disse: vocês não estão adorando? Vocês não estão fazendo? Não, e nós não vamos nos curvar. Foram lançados lá onde estava a fornalha do fogo ardente. Nós conhecemos o texto. E eles saíram de lá incólumes. Ao contrário do que tinham pretendido fazer, ainda apareceu o quarto homem da fornalha que nós conhecemos, que estava lá com eles. Lá, e eles foram tirados lá, não havia nem cheiro de fumaça na roupa deles. O outro, Daniel, que a gente também conhece, é o livro do profeta Daniel, é ali que está sendo contada essas histórias. Eles inventaram que naquela ocasião só aquele Deus deveria ser adorado. Não poderia adorar outro Deus. E Daniel não se fez por rogado. Ele foi lá e na casa dele, bem assim, exposto, aparecendo da janela, ele orou e orava 3 vezes por dia. Foi também preso. Foi lançado na cova dos leões. E nós conhecemos a história. Desobedeceram. No Novo Testamento, nós temos o caso de Pedro e João. É aquele texto no capítulo 4 em que fala que eles, usados por Jesus, curaram um coxo. E aí ocorreu uma grande multidão para aquele lugar e Pedro aproveitou e começou a pregar e a falar e houve conversões. E aí já vieram lá os invejosos, prenderam eles e eles foram levados lá para a prisão. E depois eles confabulando lá, as autoridades: não podemos deixar esse pessoal preso aí, o povo vai se rebelar contra nós. Chamaram os dois e deram uma boa coça nos dois. E disseram: olha, vamos liberar vocês, mas não falem mais de Jesus. E aí a gente conhece bem a resposta que foi dada por Pedro e por João. Importa mais em obedecer a Deus do que aos homens. Nós não vamos deixar de falar. Estavam presos, sendo soltos. E eles se posicionaram assim. Eles contrariaram por diversas vezes ordens que violentavam a fé do Deus verdadeiro, colocando em risco a própria vida. O hino que cabe aqui cantar, e nós cantaremos ao final, é Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Eu não quero insuflar ninguém a, primeiro, quebrar as regras do isolamento social, colocando em risco a sua própria vida e a vida de outros. Eu também não quero insuflar ninguém a abrir a igreja sem qualquer critério para celebrar cultos. Também não. Mas ninguém manda a igreja de Jesus fechar as suas portas. Essa é uma decisão de Deus. Ele fala para a sua igreja e aí nós tomamos tal decisão. É critério nosso, decisão nossa. Nem prefeito, nem governador, nem Ministério da Saúde, nem Congresso Nacional, ninguém pode dizer para a Igreja de Jesus: fecha as portas. Se tiver, irmãos, que ser preso, vamos ser presos. Se tiver que morrer, vamos morrer. Isso aconteceu no passado. Quero lembrar a vocês um sermão que eu preguei em outubro de 2016. Eu vou retomá-lo numa próxima oportunidade. A Igreja de Jesus, ela não tem paredes. Não tem paredes. A Igreja de Jesus não tem teto. E sequer ela tem porta. Quando Jesus disse: eu sou a porta, ele usou uma metáfora. E o assunto era a entrada no céu. Portanto, se a igreja não tem porta, ela não tem parede, ninguém pode impedir a igreja de agir. Digo mais ainda, o diabo é que se cuide. Porque o nosso Jesus disse que as portas do inferno
não prevaleceriam contra a sua igreja. Quem tem que ter cuidado é ele, porque a igreja tem autoridade sob o poder do Espírito Santo de invadir o inferno. Tem poder do Espírito Santo de arrombar essas portas e tirar de lá os que estão cativos. Atenção, meus queridos, lembrem-se disso. O poder é de Jesus. A igreja é dele. Tenhamos consciência, estejamos atentos para dizermos quem somos nós, a quem servimos, numa causa justa, se preciso for, iremos presos, morreremos, mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus nos abençoe. Amém.